Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta quinta-feira nos é proposto o texto do profeta Jeremias, capítulo 17, de 5 a 10, onde o profeta, falando em nome de Deus, diz: Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, e por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. É a mesma mensagem do Salmo 1, que é proposto como salmo de resposta à liturgia desta quinta-feira. Feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, mas encontra seu prazer na lei de Deus. Ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada, sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Tudo o que ele faz vai prosperar, diz o salmista. E Jeremias diz ainda: Em tudo é enganador o coração, quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que prescruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. E essa última frase do profeta Jeremias nos introduz no Evangelho desta quinta-feira, que fala do rico e do pobre Lázaro. Lucas 16, de 19 a 31. Havia um homem rico, se vestia com roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Mas quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. E morreu também o rico, e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro vir refrescar a minha língua, sofro muito nestas chamas. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a tua vida e Lázaro os males. Agora ele encontra aqui o consolo e tu és atormentado. Então nos recordamos aqui da frase de Jeremias, né? Eu dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. E no Evangelho, Abraão continua dizendo: há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. Então o rico sempre, na sua vida, em meio aos banquetes, às festas, ele desprezou, ele simplesmente não via Lázaro, como se Lázaro não existisse, Lázaro fosse invisível. E agora ele está sofrendo por isso, pela ingratidão, pela insensibilidade, pela falta de solidariedade, de compaixão, por só pensar em si. Então nós carregamos conosco as consequências das nossas decisões. E isso é muito sério. As nossas atitudes têm consequências. E o rico insiste: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, para prevenir meus irmãos, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. E Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. E o rico insiste: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles,
certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam Moisés nem aos profetas, não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Então esse evangelho é muito significativo. Primeiro, porque o rico não tem nem nome. O único que tem nome é o pobre, Lázaro. Ele é chamado pelo nome. O rico não tem identidade, não tem personalidade. E o pobre é acolhido. Esse evangelho não é para nós pensarmos, como muita gente pensa, que nessa vida sofremos, mas na outra vida seremos consolados, fazendo essa oposição entre aqui e depois. Mas o que Jesus quer mostrar é as consequências que tem uma atitude como a desse rico. O fato dele não querer enxergar aquele que está à sua porta passando fome e ele se banqueteando. Então, vamos também nessa quaresma rever a nossa capacidade de nos aproximarmos daqueles que estão caídos, daqueles descartados pela sociedade, e que o Senhor nos ensine a sermos generosos na partilha e solidários no sofrimento de tantas pessoas. Hoje foi o maior número de pessoas mortas pela Covid. 1.700 pessoas morreram hoje no nosso país. Será que estamos sendo solidários? Será que estamos participando do sofrimento dessas 1.700 famílias? Então vamos pedir ao Senhor essa graça de nós podermos sermos mais compassivos, mais solidários e principalmente consolar aqueles que estão nesse momento tão difícil. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos ajude a vivermos o nosso dia na presença do Senhor, anunciando a sua palavra e nos tornando próximos daqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.